Então, boa noite mais uma vez. É uma alegria, Diego, estar aqui com você. É uma alegria viver esse momento, essa live. E foi uma alegria ter sido convidado para pregar, né, em um dos cursos que nós tivemos no Congresso Shalom e ver como Deus age, porque no final eu mesmo me surpreendi, né? Eu mesmo fiquei surpreso positivamente com aquilo que o Espírito Santo faz. Então, nós tivemos o 5º capítulo desse documento, Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual, a alegria de ser santo, né? Se a gente pudesse traduzir assim para o nosso cearês, seria a alegria e a exultação, a festa da santidade, né? E o Papa Francisco, ele escreveu, e no último capítulo, que foi a parte que nós meditamos, o 5º capítulo trata da luta, da vigilância e do discernimento. Então, no sábado, eu falei sobre luta e vigilância, e no domingo, o padre João Wilkes, lá de Roma, falou sobre discernimento. Foi uma pena que, no segundo momento, nós não tivemos o bate-papo, nós não tivemos a live, não foi possível, não conseguimos entrar na live. Infelizmente, ficou muito difícil e terminou que nós não conseguimos. E eu acredito que, por isso, nós estamos aqui nessa noite de quarta-feira, nessas lives especiais no nosso Instagram. Você perguntava se... A vida do cristão é um combate às vezes, de vez em quando, ou é sempre, padre? No número 158 do documento, né, da exortação apostólica, o Papa começa dizendo o seguinte: a vida cristã é uma luta permanente. É uma luta permanente. Então, não existe cristianismo sem combate. Há um padre da igreja chamado Tertuliano que ele dizia o seguinte: se o cristão se negar a combater o demônio, ele deve desistir de ser cristão. Ele não pode ser cristão se ele não combater. Porque, como vimos no curso, nós lutamos contra 3 terríveis inimigos. A carne, que está dentro de mim, o diabo, que está fora de mim, e o mundo, que está fora de mim. Porém, esses 3 inimigos, todos eles querem estar dentro de mim, né? Da parte do mundo, da parte do diabo e da parte da carne, a carne ela quer tomar o lugar. Ela quer ser, digamos assim, a dona do meu ser. A carne aqui não é a carne humana, né? A carne que Deus criou. Carne, na expressão de Paulo, que Paulo usa muito essa expressão, a luta da carne com o espírito. O próprio Jesus falou que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Aqui é a concupiscência da carne que o apóstolo São João vai dizer na primeira epístola, né? Que essas concupiscências da carne, né? A soberba da vida, o desejo de poder, tudo isso está prazer, poder, dominação do outro, está ligado à carne. Então, a carne, ela, diz Paulo, ela combate contra o espírito. Que eu queira, que eu não queira, a minha carne está combatendo. Teve um santo que dizia o seguinte, que a carne só vai parar de combater 3 dias depois da morte. Ou seja, depois que ela estiver em estado de putrefação. Então, a carne vai sempre lutar. O demônio, diz São Pedro, na sua primeira epístola, ele diz, o diabo anda ao redor de vós como um leão rugindo, buscando a quem devorar. Portanto, o diabo, ele
está rondando como leão, ele está articulando um meio de entrar. E nós temos 5 áreas do ser, né? Nós temos a afetividade, a memória, a imaginação, a inteligência e a vontade. Para que haja uma possessão diabólica, por isso que muita gente fala, eu preciso de um exorcismo, nada disso. Eu digo sempre assim, Deus me livre, né? Deus me livre de você precisar de um exorcismo, porque o exorcismo é somente para os casos de possessão diabólica, e isso é muitas vezes raro, né? Muitas vezes raríssimo um caso de possessão. Por quê? Para que o demônio tenha posse de todo o meu ser, ele precisa ter o domínio da minha afetividade, da minha memória, da minha imaginação, da minha vontade e da minha inteligência. Agora, o que é que o demônio faz? Ele sabe que ele não pode muito aqui na vontade e na inteligência, por um próprio desígnio de Deus, né? Deus, ele de certa forma, preservou muito a vontade. O homem, ele tem o seu livre-arbítrio. Nem Deus mesmo realiza uma obra sem o homem querer, sem a colaboração do homem. Deus não força, ele bate a porta, Apocalipse 3, mas ele não entra forçando. Mas o demônio, ele se utiliza da afetividade, da memória e da imaginação. São 3 áreas onde o demônio pode começar como uma gota d'água que vai caindo da parede, né? Ele vai tentando, até que a parede vai ficando úmida e ali vai acontecendo, vai uma rachadurazinha até que ele derruba. Para existir possessão diabólica, o demônio tem que ter acesso a essas 5 áreas. E ele age também através de 5 ações: tentação, obsessão, opressão, semipossessão e possessão diabólica. Então, o demônio, ele vai agir com esses 5 ações do mal. A tentação comum a todos. Jesus foi tentado. O demônio não teme porque alguém é papa. Aliás, quanto mais santo, mais tentado. O próprio Jesus foi tentado. Tentação. Depois vem a obsessão. Aqui entra muito, digamos assim, os vícios, né? Aqui entra muito os vícios nessa obsessão. Quer dizer, a mente da pessoa fica completamente dominada para certas coisas, certos vícios, jogo, bebida, droga, violência. Depois vem a obsessão, opressão. Essa opressão aqui é muito mais em coisas e lugares, também ambientes podem sofrer essa opressão do demônio, essa opressão sobre um determinado... Por exemplo, por que um casal cristão não deve ir para um motel? Porque aquele ambiente ele está completamente cheio do mal. A opressão demoníaca é muito forte. Tem ambientes que você entra e você sente. Eu me lembro que eu fui a primeira vez para Londres e tinha uma pessoa que estava nos guiando para conhecer. E eu andei Londres inteiro, os parques, o centro, tudo, né, os palácios, tudo. Eu me lembro de uma tarde que nós fomos para um lugar, mas eu não sabia para onde eu ia. Quando nós pegamos o metrô, que descemos na parada daquele metrô, que eu saí do trem, que eu fui saindo para poder chegar nesse lugar, eu comecei a sentir uma pressão muito forte. E eu perguntei para a pessoa, mas você está nos levando para onde? Ele disse, por quê, padre? Eu disse, não era padre ainda, né? Isso foi no ano 2002. Aí eu disse, não, porque eu estou sentindo uma pressão muito grande nesse lugar. Uma coisa ruim. Ele disse, você vai já ver. Quando nós saímos, então, que eu dei uma olhada, é um bairro que tem lá, onde tem muita droga, como é que chama aquilo? Aqueles cabelão pintados, os punks, né? Era um bairro
de punk, aí tinha muita, tinha uso de droga, não era uma coisa, era aberto, assim, um bairro normal, aquele pessoal com os cabelão pintado, de azul, de vermelho, aquele ambiente, as mulheres todas tatuadas, aquele ambiente assim, que é também um lugar turístico, né? É um lugar turístico de Londres que eu fui. Mas ali eu senti uma opressão muito grande. Então existe a opressão. Aí a semi-possessão, que é quando o demônio ele não tem a posse total da pessoa, mas ele entra e sai já com facilidade, até o domínio completo pela possessão diabólica. Agora, o importante não é saber sobre isso, sobre o mal. O importante é que Deus, pelo batismo, tomou possesso da minha vida. Né? O que é a santidade senão se deixar possuir por Deus, se deixar possuir pela graça santificante que recebemos no batismo, pelas graças atuais, pela graça do próprio Estado, como padre, eu tenho uma graça de Estado, você como casado, né, recém-casado, tem uma graça, você recebeu no matrimônio, né? Você deve estar vivendo, pela cara a gente vê logo, né? Que você está vivendo uma graça, né? A graça do casamento, né? Isso é uma graça, né? Mas o interessante é saber que Deus quer transformar esse templo que sou eu, Paulo diz aos Romanos, não sabeis, vós sois o templo onde habita Deus. Deus, ele quer possuir a minha vida, a minha afetividade, a minha memória, a minha imaginação, a minha inteligência, a minha vontade, para que eu seja possuído por Deus através do Espírito Santo. Nós estamos conversando hoje sobre luta, vigilância e discernimento com o Padre Antônio Furtado. Você pode enviar suas perguntas na caixinha de perguntas, na interrogação que fica aqui abaixo, aqui na live. Logo abaixo está a imagem do Padre Antônio. Já tem uma pergunta aqui na caixinha, viu, gente? Vou abrir aqui, vou colocar para vocês. Mas a primeira pergunta, Padre, é para o senhor mesmo. Como entra no grupo de Telegram da Bênção da Noite? Pergunta boa. Como é que você entra? Primeiro você tem que ter o Telegram, baixar. Depois você procura lá no Telegram, Cerco de Jericó. É porque tem muita gente do Telegram que está aí, tá? Tem gente do Telegram que está passando. Quem é do Telegram aí? Diga eu. Você baixa o Telegram, ou se você tiver o Telegram, você coloca lá Cerco de Jericó, Rádio Shalom. Cerco de Jericó, Rádio Shalom. Somos mais de 200 pessoas, vocês podem compartilhar aí, viu, gente? Vai enviando para todo mundo, com o Shalom tá ao vivo. Olha, e é muito fácil uma coisinha. Vamos mandar um aviãozinho, vamos fazer isso? Ó, aqui embaixo tem um aviãozinho. Tem um aviãozinho? Quem quer mandar um aviãozinho? Ó, eu vou mandar um aviãozinho aqui, ó. Só vá. Aí eu não posso não, né? Eu não posso. Se eu mandar, aí cai, né? Então, ó, tem um aviãozinho aqui. Esse negócio é assim, ó. Não é um aviãozinho, né? É um aviãozinho. Vou mandar um aviãozinho para alguém. Você tem aí no seu Instagram. Manda esse aviãozinho para alguém, né? Manda aí, Anderson, tem um aviãozinho para alguém. Você pode pegar o aviãozinho e manda com a notícia, né? Olha. Tema de hoje, luta, vigilância e discernimento. A vida cristã é um combate. Nós vamos hoje aprender um pouco mais sobre essas armas. Padre, você falou sobre a questão do demônio, quando quer nos tentar, quando quer nos atacar, das pequenas gotas de insistência. Mas nós podemos, correspondendo à graça também, aqueles pequenos esforços que nós vamos fazendo, aquelas pequenas decisões, né, podem nos ajudar e pouco a pouco vencendo as batalhas, por mais que a gente não veja assim muito resultado. Queria que você falasse um pouco sobre o nosso papel, né, nesse combate. No curso, nós começamos com a leitura de Efésios, capítulo 6, né? Quem tem a Bíblia, Efésios 6, ele diz o seguinte: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho esse texto praticamente decorado, porque no início da comunidade nós éramos obrigados a decorar, lá no que hoje é o discipulado, né? Então a gente decorava isso daí. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, do seu soberano poder, para poderdes resistir às artimanhas, né, a batalha do maligno, dos espíritos do mal espalhados nos ares. E aí Paulo
como está nessa imagem aqui de São Miguel, né? Paulo compara o cristão a um soldado. Soldado romano, ele tinha essas armações, né? Então, a capacete da salvação na cabeça, chamado elmo, né? O elmo que cobria para evitar que o inimigo atacasse a cabeça. Então, a salvação. Depois, ele diz que é preciso você ter o escudo da fé, o escudo, né? Aqui da fé, a couraça da justiça, né? A couraça da justiça, os rins cingidos com a verdade, na mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e os pés calçados com a prontidão para pregar o Evangelho. Então, tudo que o soldado precisava para ir a uma guerra: um elmo, capacete na cabeça, um escudo, uma couraça de ferro, ou de bronze, ou de um material que as flechas não penetrassem, né? Porque aí na época se lidava com flecha ou então com a espada. Na outra mão, a espada, que ele diz que é a palavra de Deus, os rins aqui, ou seja, essa parte aqui protegida, né, com a verdade, e os pés com a prontidão para pegar o Evangelho. Por quê? Porque, conforme eu também apresentei aqui desse Teologia da Perfeição Cristã, você vê que para a minha perfeição cristã, além do catecismo, da Bíblia Sagrada, olha aqui o tanto, 1000 páginas, né? Só de ensinamento. Então, ele diz o seguinte, falando sobre esse aspecto da batalha, da luta espiritual do cristão. Ele diz que a vida cristã consiste em lutar e desembaraçar-se de tudo quanto possa constituir um estorvo no caminho. Um estorvo seria aquela pedra que a gente não vê e trupica nela, como diz o cearense, né? E trupicou e caiu. Então, o estorvo é um mal, é uma pedra, é um lugar escorregadio que tem na estrada. Tudo que possa ser um estorvo na minha vida, no caminho da santificação. Então, se o celular ele me leva ao pecado, eu preciso tirar esse estorvo. Se a televisão me leva para longe de Deus, eu tenho que tirar a televisão. Se a roupa que eu uso vai levar outra pessoa ao pecado, eu tenho que tirar isso. Na vida cristã, existe a parte da pessoa, aquilo que Agostinho diz, Deus te criou sem você. Eu não dei opinião em nada. Deus, os meus olhos lindos, azuis, não opinei. Foi Deus quem me deu aqui, né? Agora, a minha salvação, Deus não vai fazer sozinho. O Deus que te criou sem ti, diz Agostinho, não te salvará sem a tua colaboração. E onde é que se dá? Primeiro, contra o pecado mortal e venial, né? E as imperfeições. Então, eu tenho que estar atento. Porque o pecado venial, ele termina sendo, digamos assim, uma brechinha que eu vou dando para o pecado mortal. Nunca o demônio chega de uma vez. Ele não é besta. Ele chega sempre devagar. Ele analisa a pessoa. Ele procura descobrir os pontos fracos da pessoa. Até que ele consegue derrubar a pessoa. Então, a primeira luta é contra o pecado. Pecado mortal, pecado venial e as imperfeições. Se eu sou uma pessoa que me iro fácil, se eu falo mal dos outros, as imperfeições, a preguiça, por exemplo, os vícios, enfim. Segunda luta, o mundo, que eu já falei. Não o mundo criado por Deus, mas esse mundo que se opõe a Cristo, que está aí na televisão, nas novelas, nas músicas, na mentalidade. Então, tem muita coisa que eu não posso aceitar. Hoje a gente vive muito no... não, porque isso é preconceito. Não, porque o cristão ama... porque o Papa Francisco nunca disse isso. Tem muita gente usando o nome do Papa Francisco para dizer que tudo é normal. Não, o Papa não disse isso não. Nunca ele disse isso. Depois, a luta contra o demônio. Que é que eu falei já. Tentação, obsessão, possessão, a opressão, os 5 lá que eu falei.
Luta contra a própria carne, como eu já falei também. Luta contra... Pronto. Aí vem depois as purificações ativas das potências da alma. Existe na minha alma potências, quer dizer, potência vem de algo bom, né? É uma coisa que potencializa algo, mas existem imperfeições. Então, a purificação dos meus sentidos, externos ou internos. Por exemplo, eu estou com a minha namorada e começo a pegar na orelha dela, né? Começa e aí aquilo dá um arrepio, e aí depois da ponta da orelha eu passo para a orelha, e aí começa, você sabe que isso aí vai terminar onde não deve. Então tem coisas nos meus sentidos. Quais são nossos sentidos? Quais são nossos sentidos? Sim. Vamos lá. Audição, visão, paladar, o tato e o cheiro. Então, tem coisas que eu preciso ter cuidado dos meus sentidos, que precisam ser purificados, tanto os internos como os externos, né? Que vem aquela vontade, tem período do mês que a pessoa está mais sensível, a mulher mais sensível. Nós, homens, também é mais difícil. Quem leva uma vida cristã sabe que tem período que é mais dura, mais difícil, as tentações vêm mais. Depois, a purificação das paixões, né? Das paixões mundanas, né? A gente tem que ter muito cuidado com as paixões. Da purificação das potências da alma, o entendimento e a vontade. Nem tudo que eu tenho vontade é para eu fazer. Nem tudo que eu... entendi isso. Não é para eu fazer. E, por último, as purificações passivas, que aí é quando a pessoa já está num estado de crescimento espiritual. Aí os mestres, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila fala da noite dos sentidos, da noite do espírito, daqueles períodos de provações. Mas aí a pessoa já fez um caminho, que é o castelo interior. À medida que ela vai entrando, né, nesse castelo, nas moradas, ela vai encontrando desafios. Mas, como você dizia, não deixa de ser um combate que eu preciso colaborar, da hora que eu acordo, à hora que... É engraçado que, quando eu me ordenei padre, na noite que eu tinha me ordenado, de noite, né, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu ia para Quixadá e que ia ter um retiro em Quixadá, né? E naquele retiro, a gente, como acontece, era dividido e me mandavam para um ambiente. E quando eu chegava naquele ambiente, aí vinha uma moça muito bonita, e aí a moça dizia, olha, eu vou lhe levar para o seu quarto, e começava. Aí, de repente, no sonho, eu olhei para ela e disse, eu não vou ficar aqui, eu sou um padre, eu não posso estar aqui, esse lugar não é para mim. No outro dia eu disse assim, poxa vida, já chegou até no meu inconsciente mais profundo, que como padre eu não vou poder participar, eu não vou poder ir. Padre, qual é o problema de eu ir para uma boate? Padre, qual é o problema de eu ir para um barzinho, para eu ir no centro? Tem lugares que não tem nada demais, mas para nós cristãos, para quem quer viver essa vida, tem. Que é aquela música, ela vai excitar os meus sentidos, ela vai mexer com as minhas paixões, ela vai trabalhar dentro de mim algo que depois vai ser muito mais difícil de ser combatido. E se conhecer também, né? Porque cada um sabe onde é que seu sapato aperta, né? E o inimigo também, exatamente. Naquilo que eu lutei para me fortalecer, aquilo provavelmente não vai ser um campo de batalha assim. Ele vai onde eu estou mais frágil. A caixa de pergunta tá cheia, viu, padre? Pode ir fazendo aí. Se eu puder responder, eu respondo. Olha só. Qual é a diferença entre discernimento e sabedoria? Veja bem, o dom da sabedoria é um dom do Espírito Santo, é um dos 7 dons. Aliás, é o primeiro da lista, né? O primeiro, eu vou até aqui fazer uma pesquisa, porque eu prefiro que a gente realmente veja
o que a igreja diz, né? O que a igreja fala sobre isso, né? Deixa eu ver aqui. A sabedoria é um dom do Espírito Santo, é um dom infuso, é o primeiro dos dons. E essa sabedoria, eu perdi aqui, mas a sabedoria é um auxílio. Deixa eu ver aqui, porque que eu não... 368, eu preferia que a própria igreja, né? Pede para o Anderson procurar aí, que a gente vai passar essa parte. Não, já está aqui. Já está aí? Está aqui. Agora entendi. Entendi. Está aqui. Eu prefiro que a própria igreja fale, porque eu estava olhando pela página, não é pela página. É pelo número do artigo, como no catecismo. Pronto. Está aqui. Eu prefiro dar a definição da igreja. Então, a igreja diz o seguinte, 368. O dom da sabedoria. O dom de levar à última perfeição a virtude da caridade é o da sabedoria. Ou seja, a sabedoria é o dom de levar a virtude do amor à perfeição. Sendo a caridade a mais excelente de todas as virtudes, já se compreende que o dom de sabedoria será, por sua vez, o mais excelente dos dons. Por que ele é mais excelente? É o mais importante dos 7 dons do Espírito Santo. Porque ele vai levar à perfeição a virtude da caridade. Então, eu posso ser caridoso, mas não ser perfeito. No purgatório, nós vamos purificar a vivência errada, incompleta, imperfeita do amor. Então, a virtude que me aperfeiçoa no amor a Deus, ao próximo e a mim mesmo, é a virtude da sabedoria. O dom da sabedoria é um hábito sobrenatural inseparável da caridade, pelo qual julgamos retamente de Deus e das coisas divinas por suas últimas e altíssimas causas, sob instinto especial do Espírito Santo, que nos faz saborear por certa connaturalidade e simpatia. É um hábito sobrenatural. É o gênero próximo da definição comum a todos os dons do Espírito Santo. Um hábito sobrenatural, portanto, qualquer dom é um hábito sobrenatural que vem diretamente do Espírito Santo. Inseparável da caridade é precisamente a virtude que o dom vem aperfeiçoar, dando modalidade divina. Porque eu posso levar sopa todo dia lá para os pobres do centro e fazer isso como os espíritas fazem para melhorar o meu karma. Isso não é caridade. Entende a diferença da caridade cristã? A caridade cristã, ela é muito mais do que aquilo que normalmente se chama de caridade, né? Por isso Paulo vai dizer, se eu queimar o meu corpo por causa de Cristo não tiver caridade, se eu der os meus bens aos pobres e não tiver caridade, nada eu fiz. Então, para aperfeiçoar a caridade, eu tenho que ter o dom da sabedoria. Agora ele perguntou sobre discernimento. Discernimento é outra coisa. O discernimento, ele aparece na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, como um dos dons carismáticos do Espírito Santo, chamado de discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos é o dom carismático, que aqui nós temos os dons infusos, sabedoria, entendimento, conselho, fortalecer, piedade e temor de Deus, e nós temos os dons carismáticos, que é a famosa lista de 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, mais alguns trechos da carta aos Efésios, ao todo,
Paulo fala dos 19 dons do Espírito Santo como carisma, né? Então, o discernimento dos espíritos me faz perceber se qualquer coisa vem de Deus, vem do diabo ou vem do homem. Então, isso aqui que está acontecendo comigo, o que eu estou vivendo nesse momento, vem de Deus? Vem do demônio ou é humano? Então, o discernimento dos espíritos vai me ajudar, por exemplo, ver o meu estado de vida, vai me ajudar a ver se eu nasci para ser padre, se eu nasci para casar, se eu nasci para ser um celibatário, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Vai saber se aquilo que está acontecendo nesse momento se é uma tentação maligna ou se é uma tentação puramente humana. É diferente uma tentação diabólica de uma tentação humana. Então, assim, eu diria que não tem muito a ver uma coisa com a outra, digamos assim. Claro, entra porque, para eu fazer um bom discernimento, o ponto central de um bom discernimento é o amor a Deus e ao próximo. Eu discerno que o chamado de Deus para a minha vida é o sacerdócio. Mas para quê? Para amar mais a Deus e para amar mais o próximo. Então aí entra, de certa forma, o dom da sabedoria que vai aperfeiçoar esse amor. Mas o discernimento, ele é um dom carismático, ele é uma ação do Espírito, é uma inspiração do Espírito para me fazer saber se uma coisa vem de Deus, do diabo ou da humanidade. Espero que tenha sido isso que ele perguntou. Foi a pergunta do Luiz Antônio Neto. Dá um ok, Luiz. Foi satisfatório aí para você. A Carol fez uma pergunta. Dá um ok aí, participa, vão dando as opiniões de vocês. Tem muita gente aqui. Vou jogar mais uma pergunta aqui da Carol Ribeiro. Padre, o senhor poderia falar um pouco sobre a batalha espiritual enquanto estamos dormindo? Tem isso, padre? Olha, primeiro assim, o sono, ele é uma coisa natural. O sono é natural. O sono é uma necessidade do ser humano e até dos animais, né? O sono é uma necessidade fisiológica, né? Agora, na tradição da igreja, existe inclusive quem faz as completas toda noite, a oração que os padres, os religiosos e hoje os leigos estão fazendo, as completas, ela no final diz assim: o Senhor nos dê uma noite tranquila. Não é, Diego? Tranquila. Uma noite tranquila. O Senhor nos dê uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Então, também na oração da noite, das completas, se fala muito dessas perturbações da noite. Então, os padres do deserto, eles falam um pouco sobre essa questão também. Por exemplo, a noite como uma oportunidade que o demônio teria, né, de talvez influenciar de alguma forma. Agora, o sonho, por exemplo, sonho não é pecado. A pessoa pode sonhar matando alguém. Não é pecado. Sonho é mais um descarrego, né, das tensões, das questões que a pessoa viveu durante o dia, ou da sua própria existência. Mas, por exemplo, Padre Pio era muito atacado durante a noite. O demônio, às vezes, batia nele durante a noite. Existe o que a gente chama de método de exaustão do maligno. Um dos meios do maligno enfraquecer uma pessoa é perturbando ela durante a noite. Por isso que a oração, tem alguém perguntando aí, o que é a oração das completas? A oração das completas é uma oração que a gente reza, são salmos, são da liturgia das horas, que hoje você pode ter até no seu celular, basta baixar o liturgia ou outros, aquele outro católico orante, né, que você tem aí a liturgia.
uma das orações, então se reza de manhã, matinas, se reza uma das horas complementares, 9 da manhã, meio-dia ou 3 da tarde, as vésperas, e as completas antes de dormir. Então, nessas das completas, se fala muito assim dessas perturbações, né, da noite, das tentações que são curadares, né? Quando ia dormir, o demônio, toda noite que ele chegava, o demônio estava sentado na cama dele, ele via. Santo Antão do deserto, o demônio à noite se transfigurava, né? Se transvestia de uma mulher nua e ficava lá na cama dele. Então, assim, muitos santos tiveram esse combate da noite, né? O cansaço, né? Essa questão do método de exaustão, às vezes antes de um evento, antes de uma pregação. Então, é sempre bom pedir a Deus a proteção. E o Salmo 4, eu sempre passo esse salmo como remédio, para a pessoa dormir bem de noite. O Salmo 4 termina dizendo: apenas me deito, logo adormeço, porque a segurança do meu repouso vem de vós somente, ó Senhor. Então, pode existir um combate espiritual? Pode. Pode. Eu, por exemplo, costumo botar uma cruz debaixo do meu travesseiro. Eu sempre tenho uma cruz debaixo do meu travesseiro, né? Uma cruz que foi benta pelo grande exorcista Padre Amorte, e uma cruz relicário, né? Com relíquia de santo, eu sempre coloco. Mas, assim, às vezes eu vou para um canto que eu não tenho uma cruz, não tem que ficar fixado, né? Depois, por exemplo, se você vai para um quarto de hotel, é sempre bom, né, levar uma água benta, porque aquele ambiente, que sabe Deus o que aconteceu naquela cama que você vai dormir. Então, é sempre bom abençoar os alimentos, é sempre bom abençoar o quarto, a cama que você vai dormir, a casa nova, o apartamento que você se mudou, você não sabe o que era feito ali. Então, é sempre bom fazer isso. Padre, eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai estar quase completando a primeira hora. O pessoal está perguntando se a live vai ficar salva. Eu vou encerrar para salvar essa primeira parte. E aí a gente volta. Ainda tem uma segunda? Tem. Vamos dar certo? É até que hora? Não, mais uns 15 minutos, 10 minutos. Só para terminar de... Não, tranquilo. A bênção da noite hoje eu vou colocar gravada. Então, já me preparei, né, para estar aqui. Tá ótima a conversa. Agora, tem muita gente fazendo pergunta aqui. Por exemplo, como consertar nossos erros? Ana Soares. Pecados e atitudes com o padre. Assim sei que errei com ele. Estou arrependido. O que faço? Me ajude. Me sinto triste porque... não vou ler o resto, mas... Ana Soares, eu acho importante... Como podemos discernir a permissão? A gente responde na volta. Ó. Permissão de Deus para fato dos nossos tempos, como a pandemia. O pessoal quer saber se a pandemia é uma batalha em si, como é que a gente pode interpretar isso. Está perguntando sobre a questão das pessoas que são batizadas ou não, a vulnerabilidade, a ataques espirituais. É melhor trazer quando voltar, né? Porque senão eu esqueço. Aqui um print, que aí eu consigo acessar. Mas aí como é? Vai desligar, não? Nós vamos encerrar a primeira parte, eu vou entrar ao vivo de novo, e aí eu chamo, assim como a gente fez na primeira. E assim o pessoal que chega... Mas aí o povo tem que voltar tudo de novo, né? Era melhor deixar. Exatamente para a gente deixar a live salva. Por causa de uma hora cai, Exato. Né? Ok. Para quem chegar mais tarde puder assistir o que a gente estava conversando aqui. Então, eu vou encerrar agora, gente. Então, vamos combinar, pessoal. O Instagram, ele derruba 1 hora. Vocês têm 280 e tantas pessoas aí, vocês voltam de novo, tá? A gente aguarda vocês. Um abraço. Aguarda vocês.